Olá, tudo bem? Este é o 10º vídeo da série Confissão de Fé Westminster, com reflexões de João Calvino, no vídeo de hoje, da Lei de Deus. Bastante é no presente se sustentamos e refletimos que nas promessas da lei há invulgar recomendação da justiça, para que se faça mais evidente quão grandemente agrada a Deus sua observância, e que as penalidades já foram estabelecidas para a maior abominação da injustiça, para que o pecador, seduzido pelos afagos dos vícios, não esqueça o juízo do legislador que lhe está preparado. João Calvino. 1. A lei moral. Deus deu a Adão uma lei, como um pacto de obras. Por esse pacto, Deus o obrigou, bem como a toda sua posteridade, a uma obediência pessoal, total, exata e perpétua. Ele prometeu-lhe a vida sob a condição dele cumprir a lei. O amaldiçoou com a morte, caso a violasse, e dotou-o com poder e capacidade de guardá-la. Gênesis 1, de 26 a 27. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. 2. Os 10 mandamentos. Essa lei, depois da queda do homem, continuou a ser uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai, os 10 mandamentos, e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus, e os outros 6, os nossos deveres para com as pessoas. Tiago 1, 25. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Calvino diz: visto que o Senhor, ao ensinar a norma da perfeita justiça, sujeitou-lhes todas as partes à sua vontade, nisso se indica nada ser-lhe mais agradável do que a obediência. 3. As leis cerimoniais. Além dessa lei geralmente chamada lei moral, foi Deus servido dar ao seu povo de Israel, considerado uma igreja sob sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis, em parte, se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais. Estão todas abrogadas sob o Novo Testamento. Hebreus 10, 1. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Calvino diz: os que recusam sujeitar-se à lei do Senhor inevitavelmente cairão na escravidão do pecado. A justa recompensa de tão temerária presunção consiste em que os que se revelam indispostos a render obediência a Deus são mantidos sob o cativeiro do pecado. 4. O fim das leis cerimoniais. A esse mesmo povo, considerado como um corpo político, Deus deu leis civis que deixaram de vigorar quando a nação daquele povo deixou de existir.
e que agora não obrigam além do que exige a sua equidade geral. Mateus 5, de 38 a 39. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Calvino diz: em vão, portanto, apregoa-se retidão sem religião, e com fascínio em nada maior do que se cortar da cabeça a um corpo mutilado se exiba para exemplar de beleza. A religião não só lhe é a parte principal, mas até mesmo a própria alma da retidão, em virtude da qual toda ela tem alento e possui vigor, pois fora do temor de Deus nem conservam os homens entre si a equidade e a afeição. 5. A permanência da lei moral. A lei moral obriga para sempre a todos a prestar-lhe obediência, tanto as pessoas justificadas como as outras. Isso não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Cristo no Evangelho não anula de modo algum esta obrigação, antes a confirma. Primeira carta de João 2, de 3 a 4. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. 6. Lei moral e a Igreja. Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como um pacto de obras para serem por ela justificados ou condenados, contudo, ela lhes serve de grande proveito, como a outros, manifestando-lhes, como regra de vida, a vontade de Deus e o dever que eles têm. Ela dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Também lhes descobre as pecaminosas poluições de sua natureza, do seu coração e de sua vida, de maneira que eles, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicção do pecado, maior humilhação por causa dele e maior aversão a ele. Ao mesmo tempo, dá-lhe uma melhor apreciação da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da obediência dele. Ela é também de utilidade aos regenerados, a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado. As suas ameaças servem para mostrar o que merecem os seus pecados e quais as aflições que por causa deles devem esperar nessa vida, ainda que sejam livres da maldição ameaçada na lei. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e que bênçãos podem esperar dessa obediência, ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei considerada como pacto das obras. Assim, o fazer um homem o bem ou evitar ele o mal, porque a lei estimula aquilo e proíbe isso, não é prova de estar ele debaixo da lei e não debaixo da graça. Romanos 3, 20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Calvino diz: ser cristão debaixo da lei da graça não é vaguear desenfreadamente sem lei, mas estar enxertados em Cristo, por cuja graça está liberado da maldição da lei e por cujo espírito tem a lei gravada no coração. 7. Lei e Evangelho. Os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente condizem com ela.
pois o Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do ser humano a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus, revelada na lei, requer que se faça. Gálatas 3, 21. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Calvino diz: pelo que é plenamente evidente que a observância dos mandamentos não é o amor por nós mesmos, mas o amor por Deus e pelo próximo, e que vive de maneira a mais nobre e a mais santa aquele que vive e luta por si o mínimo possível, e que ninguém de fato vive mais indignamente, nem mais iniquamente que aquele que vive e luta apenas por si, e cogita e busca somente o que lhe é do interesse. Vimos hoje da lei de Deus. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Deixo aqui na descrição desse vídeo as reflexões de João Calvino, para que você possa ler e estudar cada ponto. Agradeço o reverendo Lucas Guimarães a autorização da exibição deste conteúdo. Eu sou o Apolo, diácono da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!